Gazeta Norte começa agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Linhares. Foram convidados todos que tiveram a candidatura aprovada pela Justiça Eleitoral. Estão aqui os candidatos José Carlos Elias, do PTB. Boa noite, candidato. Boa noite, Daniela, e boa noite a todos que nos assistem neste momento. O candidato Nozinho Correia, do PDT. Candidato, boa noite. Boa noite, Daniela, de todos os Linhares. Boa noite. O candidato Guerino Zanon, do PMDB. Boa noite, candidato. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos linharenses e aqueles que escolheram Linhares para morar e viver. Recebemos também João Luiz Teixeira, do PCdoB. Boa noite, candidato. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos e a todas linharenses que nos assistem agora. Milena Mota, candidata do PV. Boa noite, candidata. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos. Boa noite a todos os linharenses que, nesse exato momento, estão podendo ter a grande oportunidade de participar desse debate. Muito obrigada pela presença dos 5 candidatos. A TV Gazeta Norte mantém o compromisso com a democracia, abrindo espaço para discussão de propostas e ideias. O espaço, mais uma vez, está aberto para essa discussão. Debates também são realizados neste momento em Vitória, Colatina e em Cachoeiro. As regras do debate aqui em Linhares, você confere agora. O debate dos candidatos para a Prefeitura de Linhares terá 5 blocos, onde os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e terceiro blocos, os temas para as perguntas serão determinados por sorteio. No segundo e quarto blocos, de temas livres, os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No quinto e último bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. O candidato que faz a primeira pergunta em cada bloco foi sorteado previamente. Este candidato deverá escolher um candidato para responder. O candidato que respondeu a primeira pergunta faz a próxima pergunta para um candidato que ainda não perguntou ou respondeu durante o bloco. O último candidato a responder faz a pergunta necessariamente ao candidato que abriu o bloco. Em todas as rodadas, os candidatos terão 30 segundos para fazer a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. O mecanismo foi criado pelo matemático Oswaldo Souza para que todos os candidatos perguntem e respondam uma vez por bloco. Essa é a mecânica do debate, as regras assinadas por representantes dos candidatos e que todos os candidatos aqui conhecem, não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido será analisado e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. A gente lembra ainda que os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. O debate começa com uma pergunta do candidato do PCdoB, João Luiz Teixeira, seguindo um sorteio que foi feito previamente. Eu vou sortear agora o tema dessa pergunta. Esse bloco é de temas definidos, que será lazer. Professor João, o senhor tem 30 segundos para elaborar uma pergunta ao candidato de sua escolha. Minha pergunta vai para o candidato Nozinho Correia. Seu Nozinho, na vida da gente, o lazer tem uma importância muito grande. Mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, até para poder dar um pouco de tranquilidade nesse debate aqui. O senhor é acusado de alguns crimes na cidade, de trabalho escravo, que tem diretamente ligado ao lazer, sabe? Crime tira a oportunidade de ter lazer, tira a oportunidade de ter uma vida digna, de ter um futuro. O senhor pode explicar de uma vez por todas essas situações de acusação de crimes, tanto de assassinato como de trabalho escravo? João Luiz, sua pergunta é muito importante. O que eu quero dizer é que realmente meu irmão matou um amigo meu, tomou 13 anos de cadeia. Por mim, se ele tinha que ter tomado era 30 anos, que eu não sou a favor dessas coisas. E falando em escravidão na minha fazenda, isso é boato, é conversa, que eu tenho as certidões em mão para provar que eu não devo nada disso. Isso, eu conheço outros que têm problema, que em vários processos, que nunca tomou um dia de cadeia. E meu irmão matou, tomou cadeia e pagou tudo que deve. Não devemos nada e eu nunca fui numa delegacia, nem para servir de testemunha para qualquer coisa que viesse sobre
matar alguém. Resposta concluída, candidato. Professor João, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Bom, eu também concordo. Eu acho que crime independe se é assassinato, se é roubo, crime é crime. Acho que não cabe a gente fazer julgamento. Eu acho que cabe à justiça, né? Para isso existe a justiça do homem, para poder tomar essas providências. E acredito também, se tratando de lazer, eu acho que hoje a gente vai ter, então, também um debate aqui bem interessante, bastante interessante, que para mim também está sendo proveitoso. É um lazer também estar aqui, tá? E espero, então, que agora nós consigamos fazer um debate. Nós fizemos um debate há 2 dias atrás numa outra emissora de TV e não foi tão proveitoso, sabe? Justamente por causa desses problemas. Eu espero que hoje a coisa flua com bastante tranquilidade, que a gente possa discutir aqui realmente os problemas e potenciais de nossa cidade. Obrigado, professor João. Candidato Nozinho Correia, o senhor tem uma tréplica de 45 segundos. Olha, ô João, você falou uma coisa que lazer é uma coisa muito importante. Nós não podemos fazer confusão, arranjar problema com denúncias falsas, denúncias que não são verdade, porque nós estamos aqui para debater, colocar nossas propostas para o nosso povo. Primeira coisa, que nós temos de respeitar o nosso linharense que está nos ouvindo. É um dia tão importante hoje, tão bacana, para os eleitores escolher as pessoas que devem e merecem o seu voto, com toda a honestidade que temos, queremos a verdade, não coisas calúnia. Tá certo, candidato, muito obrigada. Agora, obedecendo aí a nossa mecânica do debate, é a vez do senhor, candidato Nozinho Correia, fazer uma pergunta a um outro candidato de sua escolha, que não pode ser o professor João, sobre orçamento municipal. Eu queria fazer uma pergunta ao meu parceiro aqui, José Carlos Elias, que você, com bagagem que tem como deputado, 2 vezes candidato, foi prefeito dessa cidade, com todo o conhecimento, queria que você me explicasse o orçamento municipal. Pode responder. O orçamento, ele é um fator muito importante na vida de todo cidadão de Linhares. Então, nós sabemos que ali está a vida daquilo que o administrador vai fazer. O que nós pretendemos? Fazer o orçamento participativo, como eu fiz quando fui prefeito no mandato passado. Eu acho que direciona-se às comunidades aquilo que ela precisa de prioridade. Lógico que não pode se fazer tudo no mesmo momento, mas a cada ano a própria comunidade vai escolher uma obra. Eu acho que o orçamento do município, ele é um orçamento que tem que ser feito com parcerias, que nós temos também que relembrar o que o município tem capacidade de investimento, porque nós temos o pagamento com a folha de pessoal, nós temos o pagamento do custeio da máquina administrativa e, logicamente, temos os respaldos, que a lei também permite que você só chegue com a folha de pagamento com 54% da receita corrente líquida. Mas temos o custeio, temos que atender praticamente a muito custeio da máquina com colégios, com jardins, com obras e tantas outras coisas de manutenção. Então, que nós entendemos, pelo orçamento que já fizemos no governo e vamos fazer, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro na Prefeitura de Linhares, é o orçamento ouvindo as comunidades. Lógico que o orçamento do próximo ano não será um orçamento nosso, será um orçamento já feito pela Prefeitura de Administração atual, mas a partir do ano que vem, para fazer o orçamento de 2014, nós queremos a participação popular para fazer um orçamento mais significativo que venha atender os anseios da população, das comunidades, naquilo que tem prioridade e na disponibilidade financeira que o município tem para investir no segmento de várias modalidades da administração pública. Zé Carlos Elias, muito obrigada pela resposta. Candidato Nozinho Correia, o senhor tem a réplica, 45 segundos. Zé Carlos, concordo. Agora nós temos também de trabalhar junto com as comunidades, ouvir a comunidade, fazer o que a comunidade quer, não o que nós queremos. Que eu tenho certeza, se nós trabalhar com a comunidade, ouvindo a comunidade, nós, se errar, vamos errar muito menos. Não é chegar lá e tomar uma posição, eu quero fazer isso, vou fazer aquilo. Não é dessa forma. Nós temos que trabalhar junto com as comunidades, que eu tenho certeza, com toda a honestidade, com dinheiro público, que nós vamos fazer muitas coisas pelo nosso município, que vai agradar a nossa comunidade.
O senhor tem a tréplica de 45 segundos, Zé Carlos Elias. Lógico, eu acho que a importância do orçamento está na sua conclusão. Nunca um governante, ele pode falar, tal bairro, tal distrito, eu quero fazer esta obra. Tem que perguntar à comunidade. Eu acho que eu sempre atuei assim nas 2 vezes que eu fui prefeito. Lógico, não dá para se fazer tudo, mas nós vamos atender os anseios. Foi assim que nós conseguimos fazer muitas obras, pelo interior, pela cidade, pelas comunidades, levando pelo menos aquilo que é prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4, nos 4 anos de governo. Agindo desta forma, eu tenho certeza, nós vamos errar menos e vamos procurar atender os anseios da comunidade naquilo, alguma coisa que ela precisa urgentemente. Agora o candidato do Zé Carlos Elias pode escolher um candidato para responder uma pergunta, tem que ser necessariamente Guerino Zanon ou Milena. E a pergunta é sobre trânsito. Candidata Milena, todos nós sabemos que Linhares hoje tem um problema muito grave de trânsito, devido à expansão da cidade, o seu desenvolvimento, e nós temos que tomar medidas muito urgentes para que dê mobilidade ao trânsito de Linhares. Eu perguntaria à candidata quais são as suas propostas para o trânsito da cidade de Linhares. Boa noite, Zé Carlos. Bom, nós temos várias propostas. Dentro dessas, trafegar pelo centro da cidade de Linhares está cada vez mais complicado. No nosso governo, vamos implantar o estacionamento rotativo, no qual queremos dar 15 minutos grátis e o restante de toda a arrecadação vamos distribuir com instituições. Vamos abrir principalmente licitações para o transporte público. Foi acabado o monopólio, mas precisamos abrir a licitação para o transporte público para termos um transporte de qualidade, com horário, com as regras melhores, para realmente a nossa população poder usar o transporte público de uma forma que vamos tirar um pouco mais os carros do centro da cidade. Iremos fazer as pontes da Agenda 21, rever e fazer principalmente Interlagos com aviso. Faremos conexões de ruas e ciclovias, possibilitando o aumento do uso das bicicletas. Queremos que as pessoas usem um pouco mais bicicleta, outras coisas que possam andar com mais segurança na nossa cidade. Vamos ter certeza que também os sinais da cidade, eles precisam ser reavaliados. Hoje um sinal para na mesma hora que o outro e aquele trânsito fica engarrafado no centro da cidade. Precisamos também, além disso, por exemplo, Interlagos é um grande bairro hoje de 30 mil habitantes, precisa ter uma boa infraestrutura. Às vezes o habitante de lá não precisa vir para o centro por qualquer coisa. Então precisamos de ter dentro do Interlago hoje uma estrutura de comércio, uma boa estrutura de saúde, uma estrutura, inclusive, um restaurante popular que queremos fazer de R$ 1,99 dentro do Interlagos. Tá certo, candidata Milena Mota, muito obrigada pela resposta. O senhor tem 45 segundos para a réplica. Concordamos. Eu acho que o trânsito em Linhares hoje tem que ser tomado medidas urgentes. Temos aí o estacionamento rotativo, que tem desafiado várias administrações. Nós mesmo já passamos, o governo passado, tem o atual. Eu acho que nós temos que tomar uma providência e implantá-lo, nem que seja de forma gradativa. Mas uma coisa é importante, temos que incentivar os edifícios garagem em Linhares, porque o trânsito, o estacionamento rotativo, ele não vai resolver a situação. E temos que incentivar. Eu acredito que dessa forma nós vamos minorar e outras alternativas. Eu acho corredores, ciclovias e tantas outras coisas. Então, essa é a proposta nossa também, chegando à Prefeitura Municipal de Linhares. Obrigada, candidato Zé Carlos. A senhora tem mais 45 segundos para a tréplica. Senhor Zé Carlos, com certeza. Além disso, queremos dizer, por exemplo, nós precisamos fazer calçadas organizadas, largas, para deficientes poderem subir, andar, idosos. Hoje nós precisamos dos sinais para deficientes visuais e sonoros. Nossos sinais em Linhares não têm. Nós temos populações que são necessárias disso. Precisamos dar acesso a todas as pessoas. A gente vê hoje países de primeiro mundo, os idosos não ficam dentro de casa, porque têm acesso à rua. E em nossa cidade não temos. Nós temos que tirar os nossos idosos, as nossas pessoas deficientes de dentro de casa e ter acesso ao trânsito, à rua, ao comércio, ao lazer, ao esporte.
Precisamos de fazer isso. É isso que também vamos aumentar. Obrigada, candidata. Agora a senhora, candidata, tem direito a fazer uma pergunta sobre plano diretor. Necessariamente a senhora tem que perguntar ao candidato Guerino Zanon, porque é o único que não falou, não respondeu nem perguntou ainda. Sobre plano diretor. Bom, boa noite, Guerino. Precisamos dar mais atenção ao planejamento urbano e à ordenação do território de forma que proporcione crescimento econômico e de qualidade de vida. Qual é o seu projeto? Nós sabemos que hoje o plano de diretor urbano de Linhares é problemático, tem sido muito cheio de atrasos. O que você tem a dizer sobre isso? Candidata Milena, o nosso plano diretor tem muitos avanços. Começamos a elaborá-lo no final de 2004. Em 2005, então, o prefeito José Carlos Elias o enviou para a Câmara e foi aprovado. E é previsto nele a gente fazer as revisões em função do crescimento da cidade. E isso temos feito. Temos um conselho onde a representação da sociedade está colocada nesse conselho. E quem decide as mudanças é o conselho. O prefeito tem a incumbência de mandar para a Câmara as propostas que são discutidas nesses conselhos. Avançamos muito. Hoje não acontece mais em Linhares como no passado, que se abria o loteamento e deixava a conta para todo mundo pagar. Hoje não. Quem quer ganhar dinheiro com loteamento, quem quer fazer lotes em Linhares para vender, que faça lotes urbanizados, para essa conta não ir para aqueles que nunca vão usar aquele espaço. Nós temos avançado muito. Temos avançado na questão de darmos o espaçamento adequado a todas as construções, para que Linhares cresça com qualidade. Isso é muito importante. Nós queremos ter uma cidade como temos hoje, uma cidade boa para se viver, onde as pessoas possam sair e olhar numa janela e ver um horizonte, e não uma barreira de cimento. Claro que tem muita gente que quer ganhar dinheiro fácil, construindo de qualquer jeito. Mas nessa gestão, nós, ouvindo o Conselho Municipal que tratou da questão do PDM, podemos perceber que Linhares é uma cidade que está crescendo e com qualidade. Isso é muito importante, ainda mais Linhares, que é a cidade que mais cresce no estado do Espírito Santo. Obrigada, candidato. A candidata Milena tem 45 segundos para a réplica. Bom, senhor Guerino, realmente reconheço, mas também dentro do nosso programa nós vamos revisar o PDM de forma democrática, justa e participativa. Queremos implantar escritura para todos, possibilitando com isso o acesso a financiamento junto à Caixa Econômica Federal, visando a melhoria de sua residência. Por isso, você vai poder apanhar um financiamento na Caixa Econômica com juros mais baixos para melhorar a sua residência. Implantar nas nossas obras públicas o conceito de construção sustentável, aproveitando a água, das chuvas, energia solar e, então, todas as outras coisas que podemos fazer para a nossa cidade ser uma cidade sustentável. Muito obrigada, candidata. Guerino Zanon, o senhor tem mais 45 segundos. Já fazemos isso, candidata Milena. Já estamos trabalhando a regularização fundiária há muito tempo. Tem muitos moradores que são testemunha que já ganharam o direito do seu documento para que possam ir no mercado conseguir até empréstimos para melhorar a sua habitação. Isso foi um grande ganho. Linhares precisa de um trabalho desse e com urgência nós estamos fazendo. A construção sustentável também já adotamos. Nossas escolas hoje captamos a água e a distribuímos para molhar os jardins, para ser usados nos banheiros. Essa cidade sustentável que a senhora está querendo implantar, nós já começamos a fazer desde 2009 aqui em Linhares. Muito obrigado, candidato Guerino Zanon. Agora o senhor tem que obrigatoriamente dirigir uma pergunta ao professor João e a pergunta será sobre saúde. Professor João, obrigado pela oportunidade. Talvez um dos grandes avanços, eu diria talvez não, o maior avanço dessa gestão foi com a implantação da Casa Rosa, a Casa da Mulher. Qual é a sua proposta para avançarmos ainda mais nas políticas públicas com relação à mulher e ao homem? 2 minutos, professor. Olha, eu concordo que um grande avanço realmente tenha sido a Casa da Mulher. Mas acredito que a gente precisa descentralizar esse serviço e levar
principalmente para as regiões mais carentes, né, para os bairros mais necessitados de nossa cidade. Eu acredito também que existe a necessidade do trabalho para a mulher e para o homem sair de dentro desses centros de especializados aí e fazer um trabalho mais doméstico, mais caseiro, né, desses bairros mais periféricos. As pessoas, de um modo geral, o problema de saúde delas não é apenas físico, na maioria das vezes também são problemas mentais, psicológicos. E a gente tem sentido a ausência desse tipo de serviço, tá, dentro da Casa Rosa e também no caso do homem também, a mesma coisa, sabe? O homem está desatendido hoje, tá? Tem sido uma preocupação muito grande com a mulher e tem se deixado de lado um pouco o homem. Nós homens também estamos necessitados, tá, de acompanhamento, de preocupação do poder público em relação à saúde no modo geral, né? Respondido, professor João. Por Zanon, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Professor João, a Casa Rosa realmente foi um dos grandes avanços dessa administração. Ali nós cuidamos da mamãe no momento que ela engravida, até ela dar à luz a seu bebê. Há 8 anos atrás, em Linhares, nós perdimos 22 crianças antes de completarem 1 ano de idade a cada 1.000 nascidas vivas. Esse número caiu para 9 o ano passado. Para 9, de 22 para 9. Nós queremos avançar mais. Agora cuidar da mamãe e do bebê até 2 anos de idade. E implantar também a Casa do Homem e a Casa da Melhor Idade. Professor João, o senhor tem então agora 45 segundos para a tréplica, encerrando o primeiro bloco. Sem dúvida, Guerino. Parabéns, sabe, por esse índice, né? E no nosso plano de governo nós também temos essa proposta de trabalhar uma casa para o homem, uma casa para a terceira idade. Isso está lá no nosso plano de governo. E se não me falha a memória, o único candidato que registrou um plano de governo mais completo dentro do Candex na hora de registrar a candidatura fui eu. Outros candidatos não apresentaram, o seu programa ele ficou vazio, né, com uma coisa muito superficial, não focou, sabe, esse tipo de coisa. Nós focamos isso lá, inclusive a atenção, sabe, especial domiciliar para a população de Linhares. O senhor respondeu, muito obrigada, professor João Luiz Teixeira. Bom, esse foi o primeiro bloco do debate. A gente termina aqui. Depois do intervalo, você acompanha mais uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Só que dessa vez o tema é livre. Eles podem perguntar o que quiserem um para o outro. O debate Eleições 2012 da TV Gazeta Norte volta em instantes. Aniversário. Nós voltamos com os candidatos a prefeito de Linhares no debate Eleições 2012. Quem começa este bloco, conforme o sorteio feito antes do debate, é o candidato Nozinho Correia. Candidato Nozinho, o senhor tem 30 segundos para elaborar uma pergunta. O senhor escolhe o tema e escolhe também quem vai responder a pergunta do senhor. Daniela, vou fazer a pergunta ao João Teixeira. João, nós temos aí essa lateral dessa BR, que eu sei que é problema do governo federal. Como que você podia nos responder isso para o nosso linharense? O Canivete. O senhor tem 2 minutos, professor João. O candidato Nozinho, eu quero dizer para vocês aqui que esse não é um problema que eu vou resolver, não. Eu vou buscar ajuda no governo federal para poder resolver isso, porque a BR é de jurisdição do governo federal. Não vou prometer nenhuma coisa de duplicar a BR-101. Eu sei que essa é uma obra que está atrapalhando, por ter sido paralisada, está atrapalhando a vida de muita gente. Está atrapalhando a vida dos empresários, comerciantes, o polo moveleiro do Canivete, a Sucos Mais, a Trop Frutas, está atrapalhando a comunidade do Canivete, sabe? É um transtorno muito grande, o risco de vida ali, o risco de morte ali está muito acentuado. Então, assim, eu não vou prometer isso, eu quero sim ir ao governo federal pedir para que eles tomem providência para resolver esse problema. Não vou fazer igual um candidato fez aqui, que em 2008 prometeu no seu plano de governo duplicar a BR-101, sabe? Esse tipo de coisa a gente não pode permitir. Eu não vou fazer isso, tá? Eu garanto para vocês que eu não vou tentar pegar para mim, para o meu governo, nenhuma competência que é de uma outra esfera, seja ela estadual, seja ela federal.
Tá? Então, nós não vamos fazer isso. Eu quero deixar aqui bem claro o meu repúdio com relação àquilo que aconteceu em 2008, e o candidato apresentou isso, o candidato está aqui do meu lado agora, tá? E assim, ele sabe parar, analisar, fazer as comparações. Tenho certeza que ele também sabe que ele falhou nisso aí, e acredito também que ele já se resignou ali, já chegou a uma conclusão. Tá? Mas assim, a gente vai trabalhar com o governo federal para resolver esse problema, tá? E esse tipo de coisa, tipo rede de gás natural canalizado também, não vou falar nada que eu vou fazer esse tipo de coisa, porque é uma obra da BR, da Petrobras, sabe? Eu trabalhei lá enquanto consultor, mas enquanto prefeito, esse tipo de coisa eu não quero. Se alguém falar que vai ampliar a rede de gás natural canalizado de Linhares, não vai ser o professor João enquanto prefeito, vai ser a BR distribuidora. Termoelétrica, a mesma coisa, também trabalhei lá como consultor. Não vou construir termoelétrica para ninguém. Tá? É o empreendedor que vai construir, a prefeitura vai ser parceiro dele. Seu tempo, candidato, acabou. Muito obrigada, professor João. Candidato Nozinho, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Eu concordo com você, João, que coisas que é parte do governo federal, nós temos que correr atrás, fazer projetos, encaminhar e correr atrás para resolver o problema do nosso município. Nós não podemos falar que vão fazer e não fazer. Isso não fica bem para a nossa comunidade, nosso município. Tá certo, candidato. Então, muito obrigado. O senhor tem 45 segundos para a sua tréplica. Nós temos que tomar as devidas providências. Esse tipo de situação é uma situação que pode trazer muitos problemas para a administração pública. Consequentemente, vai trazer problemas para o município. Tá? Ao invés de a gente focar nesse tipo de coisa, a gente tem que focar em situações mais importantes para o nosso município. Nós temos rodovias no interior que estão abandonadas, sabe? Elas podem estar com uma situação de tráfego boa, mas assim, não está naquele ponto devido, necessário, que a comunidade do interior necessita para poder escoar sua produção, ou mesmo sair, sabe, para poder fazer uma visita à cidade, fazer uma compra, levar uma pessoa ao médico, ir ao hospital, fazer uma consulta, alguma coisa assim. Então, assim, esse tipo de coisa no nosso governo não vai existir. Professor João Luiz Teixeira, muito obrigado. O senhor agora é quem faz a pergunta, o tema é livre e o senhor pode escolher o candidato que vai responder. Eu vou perguntar... Minha pergunta é para o Zé Carlos. Zé Carlos, eu acabei de falar agora a respeito do homem do campo. Qual é a sua proposta, sabe, para o homem do campo que está lá abandonado, de certa forma, sabe, com muitos problemas, se comparado a quem está aqui na cidade? Pode responder, candidato. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Realmente, você tem razão. Eu acho que Linhares hoje é o maior município em extensão territorial desse estado. Linhares tem um potencial no agronegócio muito grande. E a agricultura... Geralmente, a gente que anda e conhece, está faltando-se muita coisa a ser feita. E nós, quando prefeito, fizemos um acesso de estrada jamais visto num trabalho desse município, com recursos dos royalties de petróleo. Asfaltamos Linhares Alfarias, Linhares Alguás, Linhares Jataipeba, Quartel de Baixo, Quartel de Cima, Japira, Palma, São Rafael. Nós pretendemos avançar mais. Eu tenho certeza que nós que arrecadávamos naquela oportunidade quase 3 milhões de royalties de petróleo, segundo dados que a gente tem acompanhado pela internet, a prefeitura hoje arrecada-se mais de 10 milhões de royalties de petróleo, nós vamos ter condições de alavancar uma assistência, não só em estrada, mas também temos que fortificar associações de produtores para comprar adubos, comprar tantas outras coisas, inseticida e tantas outras coisas que precisa para o produtor rural, procurando orientá-lo. Uma Secretaria de Agricultura fortalecida, uma secretaria onde viemos a debater os problemas de Linhares, procurando dar as condições de manter o homem lá no interior, com saúde avançada, com telefonia, com informação, com a educação. Eu acho que esta é uma das metas prioritárias também do nosso governo, porque entendemos que o produtor rural, ele necessita urgentemente de poder continuar esse trabalho que iniciamos no mandato passado e Linhares hoje. Depois que eu saí da prefeitura, não se asfaltou nenhum palmo de estrada no interior deste município. Candidato professor João Luiz Teixeira, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Concordo plenamente com você. Assim, há muito tempo, o governo brasileiro, de modo geral, municipal, estadual e federal, vem brigando por uma coisa chamada êxodo rural, sabe? Até hoje o homem está abandonando o campo em busca da cidade, em busca de melhores condições de vida. Então, assim, a sua linha de trabalho é muito interessante. Nós pretendemos sim ir até o governo do estado, solicitar
a ampliação desse programa Caminhos do Campo, que aconteceu em outras cidades também, sabe? E Linhares precisa de muito mais disso. Nós temos regiões hoje que têm uma importância muito grande na produção agrícola, na agropecuária, e estão ainda desassistidas, né, com esse tipo de serviço que é o asfalto. Lógico, sem pensar em deixar de falar na melhoria das moradias, né, do homem do campo, que é tão importante, né? Obrigado, professor João. Zé Carlos Elias, mais 45 segundos para a sua tréplica. Importante. Eu acho que temos que pensar em moradia. No Caminho do Campo, eu gostaria de explicar que essas estradas foram feitas onde custaram-se mais de 30 milhões de reais. O Estado só participou com 7 milhões de reais. Ali foi praticamente os recursos do próprio município, das economias que fizemos. Hoje, como deputado, temos priorizado junto ao governo o asfalto ao Pontal do Ipiranga, onde temos lutado para que venhamos a ter asfalto também para a regência, para a povoação, que eu tenho certeza, em curto espaço de tempo, precisamos colocar Linhares com todos os seus distritos interligados à sede por via asfalto, porque o município hoje se desenvolve e precisa o melhor escoamento da produção e também alavancar o turismo, todo o município de Linhares. Muito obrigada, candidato Zé Carlos Elias. Seguindo nosso método do debate, agora o candidato do Zé Carlos Elias escolhe um outro candidato para fazer uma pergunta, lembrando que tem que ser um candidato que ainda não perguntou e ainda não respondeu. Pode ser a Milena, pode ser o Guarino Zanon. Perguntaria a Milena. Todos nós sabemos que hoje um detalhe que tem causado transtorno e tem sido debatido todo o Brasil, principalmente aqui no estado, e Linhares não é diferente, da mobilidade urbana. Quais são suas propostas para que Linhares tenha, na mobilidade urbana, uns projetos que venham a facilitar, não só o centro da cidade, mas em todo o interior e todos os bairros do nosso município? Uma vez, Zé Carlos, que pena que você terminou de me fazer essa pergunta, né? Mas vou responder outra vez. Bom, a gente poderia estar falando uma outra pergunta aí, um outro módulo. Mas é o que eu quero dizer. Nós precisamos, o tráfego de Linhares precisa ser remodulado. Vamos implantar estacionamento rotativo, 15 minutos de estacionamento gratuito e o restante de todo o faturamento vai ser doado para as instituições. Você disse edifícios de garagem, em grandes centros hoje também. Não sei se no momento nós vamos estudar com o Centro de Linhares, com as associações, se isso é necessário agora. Vamos abrir licitações para o transporte público, para que tenham melhorias nos ônibus, horários, atendimentos melhor. Vamos ligar a ponte do Interlagos, fazer uma ponte do Interlagos com aviso. Como foi feito essa ponte agora, muito bem feita, que é o que está facilitando muito, está facilitando o trânsito da nossa cidade. Vamos aí fazer conexões de ruas e ciclovias, possibilitando o aumento do uso de bicicletas. Queremos a nossa cidade andando de todas as formas de um tráfego melhor. E é como eu disse, também os sinais, terem sinais para a audição, deficientes auditivos, deficientes de visão, termos acessos à terceira idade, aos idosos. É isso que nós precisamos fazer, uma cidade diferente, para que todos possam ir e vir. E fazer o bairro do Interlagos e outros distritos bem maiores com as suas infraestruturas. Temos dentro do bairro dos Interlagos, por exemplo, muitas coisas que queremos colocar lá. Candidato Zé Carlos Elias, o senhor agora tem 45 segundos para a réplica. Gostaria de falar que o debate foi sobre trânsito. A mobilidade urbana, ela amplia-se. Ela amplia-se porque temos a proposta dos túneis na BR, que precisa ser discutido urgentemente para tirar os sinais, para que está todo dia morrendo gente. Nós precisamos ver a questão das pontes, como o Estado agora participou com 90% dos recursos dessa ponte que foi inaugurada recentemente pela Prefeitura. Nós temos que brigar para trazer mais pontes para poder facilitar o fluxo de veículos. Então, é uma abrangência maior. Lógico que não deu para discutir todo o tema, mas é um tema bastante amplo. E eu queria dizer que nós vamos também ver a parte dos túneis como a criação de mais pontes interligando os bairros para facilitar o escoamento de todos os habitantes de Linhares para o centro da cidade. Muito obrigada, candidato Zé Carlos. Milena, agora 45 segundos para a sua tréplica. Bom, olha só, dentro dessa proposta, de todos esses aqui candidatos, eu sou a verdadeira renovação. Linhares pede 64%
de um candidato que seja renovação. Eu pergunto ao senhor Guerino. Senhor Guerino, o senhor pegou a gestão em 93 como secretário de Planejamento, Candidato, onde que o senhor... já está emendando a pergunta. Esse período agora é da sua tréplica. A senhora não pode emendar uma pergunta. Porque depois a senhora vai ter a chance de perguntar justamente ao candidato Guerino, que foi quem não... Agora a senhora tem 45 segundos para a sua tréplica, depois tem mais 30 segundos para a pergunta. A senhora tem 45 segundos para a tréplica, a pergunta que ele fez, da mobilidade urbana. Desculpa. Depois a senhora tem mais 30 segundos para perguntar ao candidato Guerino. Ok, obrigada, desculpa. Bom, pode seguir. Eu tinha que agradecer que você realmente fez sobre a Agenda 21, o trabalho feito pela Agenda 21, no qual eu revi e vi realmente que nós temos que reaver, inclusive, né? Mas dentro disso tudo também temos que melhorar o escoamento agrícola da nossa cidade. Precisamos realmente fazer mais estradas asfaltadas, fazer com que os nossos agricultores tenham acesso a todos de uma forma melhor, trazer os seus produtos de uma forma melhor, fazermos cooperativas, queremos que os nossos serviços dos nossos agricultores sejam feitos de formas juntas, cooperadas. E aí vamos fazer um tráfico melhor dentro disso daí. Muito obrigada, candidata. Agora sim, agora a senhora tem 30 segundos para elaborar uma pergunta ao candidato Guerino Zanon, que ainda não respondeu nesse bloco. Eu já tinha respondido 2 vezes mobilidade urbana, então fico meio aqui. Senhor Guerino, o senhor recebeu em 1993 a prefeitura do senhor... o senhor e o Zé Carlos, como vice-prefeito, como secretário de Planejamento. Mas, na época, o vice-prefeito era o senhor Nozinho Correia e secretário de Administração. Nós sabemos que foi deixado há 4 meses de trabalho. Bom, algumas coisas atrasadas. Candidato, o Guerino, você acha que o senhor Nozinho não está enganando o povo de Linhares ao afirmar que é um candidato de renovação? Candidata Milena, me lembro perfeitamente do dia 30 de dezembro de 1992. Me lembro tratores passando em cima da nossa garagem municipal do bairro Shell. Me lembro máquinas aonde se jogavam areia nos radiadores. Me lembro máquinas atoladas em fazendas particulares. Me lembro de um poder público totalmente destruído. E eu sei o quanto foi difícil para o então prefeito José Carlos Elias, junto com sua equipe, junto com a sociedade de Linhares, colocar a máquina novamente para funcionar. Eu sempre falei muito durante a campanha, eu posso ter minhas divergências com o deputado estadual José Carlos Elias, mas reconheço a importância que ele teve numa transição de uma administração anterior que deixou Linhares nos caos, numa administração aonde as nossas crianças amanheciam mortas no canavial da Lasa. Me lembro perfeitamente desta administração. E eu quero aqui dizer que se demos um duro danado para colocar Linhares nos eixos, a partir de 93, e hoje temos essa bela cidade, aonde todo linharense tem muito orgulho dela, isso foi fruto de 20 anos de muito trabalho. Não só das minhas gestões, não. Eu coloco aqui também as 2 gestões do ex-prefeito José Carlos Elias, que junto com a sociedade de Linhares, junto com a senhora, também que esteve lá presente, nós mudamos a maneira de fazer política neste município. Muito obrigada, candidato Guerino Zanon. Candidata Milena, a senhora tem 45 segundos para a réplica. Bom, senhor Guerino, eu nunca fui candidata a nada. Eu sou a grande renovação da cidade de Linhares, que a população pede, 64% da população pede renovação. Eu queria dizer para o senhor, assim, que realmente o candidato Nozinho, como vice-prefeito e secretário de administração, o senhor deixou a prefeitura, eu queria que o senhor confirmasse, completamente falida. Linhares viveu um período de trevas, corrupção e medo. Fora da cidade de Linhares, quando falava, você morava em Linhares, opa, eu tenho medo de chegar naquela cidade. Estamos de frente de uma pessoa que é candidata que não está dizendo a verdade.
quer passar por imagem de santo. Linharense, tomem cuidado. A verdade Seu tempo está esgotado, aqui. candidata. Candidato Guerino, o senhor tem 45 segundos para a sua tréplica. Em 1992, nós tínhamos a metade da população que temos hoje. E naquele ano, Linhares perdeu 120 filhos. 120. Nossa cidade só era conhecida pelas páginas policiais. Em 93, mudamos essa realidade. Mudamos para melhor, graças a Deus. E é verdade, candidata Milena, a senhora nunca fez parte da administração, mas como cidadã esteve presente naquele momento que alterou os rumos para melhor deste município. A senhora e muitos linharenses que estão me ouvindo nesse momento. Candidato Guerino Zanon, o senhor agora tem o direito de fazer uma pergunta de sua livre escolha ao candidato Nozinho Correia, que foi quem começou esse bloco. Eu gostaria de ter um minuto, solicitei, em função do que o candidato João citar, que o candidato ao lado, com relação à BR-101. Não houve uma ofensa pessoal nesse caso, foi o entendimento da nossa equipe de editores que analisa o debate. Então, o senhor, esse direito de resposta o senhor não vai ter. Ok, fica o registro e eu agradeço. Candidato Nozinho Correia. Em 2003, o Ministério Público Federal, juntamente com a Polícia Federal, realizou uma operação na sua fazenda, Três Irmãos, que culminou com o pagamento de R$87 mil de multas, de salários atrasados e 70 mil de multas trabalhistas. Gostaria que o senhor explicasse esse fato aos linharenses. Candidato Nozinho Correia, o senhor pode responder em 2 minutos. Guerino Zanon, eu acho que a política, nós temos que fazer uma campanha limpa. Campanha suja não resolve o problema. Eu sou um homem que eu fui multado, não. Os meus empreiteiros foram multados lá em Rondônia. Mas como ele não tinha nada para a justiça assegurar, eu paguei a multa toda na hora. Estou com a certidão em mão para te provar que isso tudo é boato, isso tudo é defamação. E sobre as mortes que aconteceu na Lasa, eu queria que o senhor menos me respeitasse o povo de Linhares, que eu nunca matei ninguém. O senhor quer dizer, então, que em Linhares não existe justiça e nem no Estado? Vamos respeitar. Se você não quer me respeitar, respeita o povo de Linhares, que dessa forma não se faz campanha. Agora, o senhor é processado por 2 crianças que morreram lá no HGL, em falta de recurso. Praticamente foi matado. Por que o senhor está processado com isso? É porque o senhor deve. O senhor está envolvido na justiça. Agora, me respeita, me trata bem, porque eu não sou bandido, não. Eu sou um homem de bem, um homem sério. Não sou igual ao senhor, que não quer que fale em honestidade, que seu pai falou que o homem que é honesto não pode falar. O senhor aprendeu de uma forma diferente. O meu pai me ensinou que o homem, para ser homem, tem que ser honesto e não mentir, falar a verdade. Meu filho, seja dessa forma que você tem um futuro na sua vida. Agora, querer me defamar, para com isso, me respeitam, que eu não sou homem para isso, não. Eu sou um homem de direito, um homem trabalhador, bato no peito, sou honesto. Vai na delegacia, pega alguma queixa contra isso aí, que eu retiro minha candidatura. Eu sou homem para isso. Agora, se eu querer aqui contar de galo para querer poder me prejudicar, não, o povo sabe disso, que eu não devo nada. Tá Graças certo. a Deus. Candidato Nozinho Correia, muito obrigada. Candidato Guerino, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Não adianta vir com esse discurso, candidato Nozinho. O senhor continua faltando com a verdade. O senhor está sendo mentiroso. Tá? O senhor foi multado, sim. Foi multado. Entrem no site linharense www.reporterbrasil.com.br. Vão encontrar o nome dele lá. Jair Correia, que é o nome correto dele. E o senhor passou 2 anos. O senhor fala que aqui é um espaço para debater. Mas eu preciso falar com os linharenses. E o senhor precisa se explicar. O senhor me passou 2 anos me chamando de ladrão nos 4 cantos da cidade. Eu tenho vergonha na cara. Eu tenho filhos como o senhor. Eu preciso ser respeitado. Fale porque eu sou ladrão.
O senhor tem 45 segundos, candidato Nozinho Correia. E não é eu que falo, não. Quem fala isso é a justiça, que o senhor tem 55 processos nas costas. Não é Nozinho Correia, nem o povo de Linhares, não. É a justiça que fala isso. Eu queria que o senhor fizesse, nessas coisas que o senhor está me acusando, que o senhor trouxesse certidões como eu trouxe, de certidões de municipal, federal, estadual. O senhor não pode mostrar nenhum documento. Não vou mostrar. Não estou mostrando. Estou falando que eu tenho para provar ao nosso Linhares. Queria que ele trouxesse as certidões desse monte de processo que ele tem nas costas aí. Por quê? Prova isso. Faça igual eu. Me dá o espaço que eu te mostro. Amanhã, 7 horas da manhã. Se eu não tiver isso, eu te retiro minha candidatura. Eu sou um homem de palavra, de compromisso. Tá certo, candidato. Muito obrigada. Muito obrigada aos 5 candidatos. Esse foi o nosso segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Linhares. No próximo bloco, os temas serão definidos por sorteio. Não saia daí. Até já. Muito bem, já estamos de volta ao debate com os candidatos à Prefeitura de Linhares. Mais uma vez, um sorteio realizado na presença de representantes dos candidatos definiu a ordem de quem começa perguntando cada um dos nossos blocos. Sorteado para esse terceiro bloco foi a candidata do Partido Verde, Milena Mota. Nesse bloco, os temas serão definidos agora por sorteio. Para a candidata Milena, o tema será habitação. E a senhora pode escolher um dos 4 candidatos para responder a pergunta. Eu vou escolher o senhor João Teixeira. João, dentro do seu programa, o que você teria, que o Linhares hoje está crescendo muito, nós sabemos que Linhares é a 4ª cidade mais rica do estado do Espírito Santo e precisamos de ordenar o nosso crescimento. Qual é o seu propósito, sua proposta para isso? Olha, em primeiro lugar, a gente vai buscar o governo federal para dar continuidade do projeto Minha Casa Minha Vida. Veja, governo federal. Não é um programa da prefeitura, não. É um programa do governo federal. Mas a gente quer uma parceria para poder ordenar isso melhor dentro da cidade. Então, mas a gente vai tentar evitar construir assentamentos em áreas impróprias para construção, áreas de risco. Baixadas, alagados, áreas de barreiras, com risco de queda de barreiras. Então, assim, a gente pensa numa coisa muito bem planejada. Antes de tudo isso, precisa se fazer o quê? Estudos. Então, assim, nós vamos mapear a nossa cidade dentro de critérios ambientais, geológicos principalmente, para saber quais são os lugares mais adequados para se implantar esses assentamentos. Lógico, a gente pode desenvolver várias outras atividades, ações, para poder contribuir, para diminuir o número, a quantidade de pessoas, né, de famílias que estão morando de aluguel ou em condições de risco, como por exemplo no entorno das nossas lagoas. Nós temos uma outra lagoa que está com um problema muito sério agora, que é a Lagoa do Testa. Está lá no Santa Cruz não, no Nova Esperança e também atrás do São José ali. Então são 2 bairros que estão com uma periferia bastante preocupante. Tá? Numa nova lagoa, né, que já não é tão nova assim, ela já está sendo ocupada com suas margens ocupadas já há um bom tempo. A gente vai tentar evitar isso, tá? A gente vai tentar evitar que outras áreas de lagoas também que aconteçam com elas o que vem acontecendo há muito tempo, historicamente, com a Lagoa do Aviso, com a Lagoa do Meio, agora com a Lagoa do Testa, tá? Essa é uma meta, ocupar aquelas áreas que realmente precisam ser ocupadas para pensar nessa coisa que vocês tanto dizem de crescimento e desenvolvimento sustentável. Isso é uma coisa que eu tenho uma visão muito boa. Eu sou arqueólogo, mas a minha formação é biólogo. Trabalho com ecologia aplicada, tá? Antes, ecologia aplicada é aquela ecologia que você estuda e vai lá e aplica ela para alguma necessidade na sociedade. Tá certo, candidato. Professor João, muito obrigada pela resposta. Candidata Milena, 45 segundos para a sua réplica. Professor João, minha grande preocupação é o seguinte, nós temos um candidato aqui que vendeu uma área para Linhares onde tem 1.700 casinhas, lá foi feita pelo governo federal. Esse candidato tirava o gado dele em toda enchente. Todo novembro, não precisa ser arquiteto, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada em Linhares, nós sabemos que lá enchia. E aí nós queremos falar, tem 10.000 pessoas sonhando nessas casinhas. O que vamos fazer com a irresponsabilidade de quem vende, de quem faz? Por isso que somos profissionais, queremos trabalhar na cidade de Linhares como uma prefeitura, como uma empresa privada. Não vamos aceitar essas coisas do nosso governo.
Tá certo, candidato. Obrigada. Professor João, 45 segundos para a sua tréplica. Eu não vou dizer que eu não tenho preocupação com quem vendeu o terreno, mas a minha preocupação maior é com quem comprou. Sabe, quem comprou tinha um projeto para poder implantar essas casas. E tinha que saber com muita clareza que ali não era um lugar adequado para se implantar aquele tipo de projeto. Tá? Então, eu acabei de falar agora há pouco que existe a necessidade dos estudos para a implantação desses assentamentos. Nós vivemos num período, a nível mundial, que essa preocupação é muito grande. Passamos alguns meses atrás aí, assim, a nível mundial, catástrofes naturais, e as pessoas que moram ou que moravam em áreas de risco foram altamente prejudicadas, sabe? Então, assim, isso é um tipo de coisa que a gente precisa evitar em Linhares. Não dá mais, no mundo de hoje, a gente conviver com esse tipo de coisa, com tanto recurso e tecnologia que se tem para poder identificar essas áreas, né? Professor João, muito obrigado. O senhor agora, Milena tem 45 segundos ainda, não? Não, o professor João já fez a tréplica. Então, professor João, o senhor tem 30 segundos para uma pergunta para um dos 3 candidatos à sua escolha. Meu candidato é o Guerino. Ah, é o tema sorteado, desculpa. Seu tema é iluminação pública, professor João. Iluminação pública. Bom, eu viajo muito pelo interior. Eu primeiro escolher o candidato? O senhor pode escolher o candidato. Eu vou escolher o senhor Nozinho Correia. Senhor Nozinho Correia, eu viajo muito pelo interior, trabalho com arqueologia, então eu trabalho mais no meio do mato, no campo, do que na cidade. E a gente vê as nossas comunidades do interior com um sistema de iluminação precário. Por exemplo, vou muito à Barra Seca, lá eu tenho o meu centro de pesquisa, e é um bairro que a metade dele tem iluminação e a outra metade não tem. Degredo, por exemplo, é um bairro que... O senhor pode concluir sua pergunta. Por exemplo, é um bairro que está, uma vila que está crescendo por causa que está próximo a cacimbas, né? E a gente não tem, por exemplo, um sistema de iluminação pública para aquele lugar. O senhor pode ter alguma ideia para a gente do que pode ser feito? Olha, ô João, a sua pergunta é muito boa, a sua resposta também foi boa. Nós temos de procurar olhar para toda a área agrícola do nosso município. Tem muitas coisas para ser feito, mas isso eu tenho todo o conhecimento, é uma área que eu entendo disso, mas eu queria, se for possível, eu responder a Milena. O senhor quer um pedido de resposta? É. Então, o senhor espera um pouquinho que a gente vai analisar. O senhor não foi citado diretamente. Deixa a nossa equipe avaliar se o senhor... Manda avaliar, por favor, porque eu tenho resposta para ela. O senhor não foi citado, mas... Tudo bem. O senhor, por favor, responda a pergunta do professor. João, eu tenho todo o conhecimento na área agrícola. Eu sei a dificuldade do homem do campo, eu sei a necessidade. Eu vivi na roça, fui pequeno produtor, saí do interior com 19 anos de idade. Tenho todo o conhecimento, sei o que é prioridade e o que não é prioridade. Sei que a energia, para muitos lugares, já tem. O governo federal colocou essas energias aí e o povo está muito feliz com isso. Falando na área rural, nós temos muita necessidade de estrada, escoamento de mercadoria, valorizar o produtor rural, que ele fique no campo. Tem muitas coisas importantes que nós possamos ajudar. Escoamento de mercadoria, valorizar o produtor rural, com boas estradas, bom transporte na área escolar, com segurança para os pais, para os alunos que vêm estudar aqui na nossa cidade, no município. Esse é uma coisa que tem de ser feito pelo nosso produtor rural. Candidato João Luiz Teixeira, o senhor agora tem 45 segundos para a sua réplica. Concordo plenamente, senhor Nozinho. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o senhor sabe muito bem o que é a vida do homem no campo. O senhor é um pecuarista, então sabe muito bem o que está dizendo. Mas eu quero dizer bem claro que iluminação pública também está ligada à segurança. Sabe? Hoje na cidade a gente não consegue viver sem energia elétrica, sem iluminação pública muito menos, né? Que é aquela que está nas ruas, iluminando o nosso caminho de passagem ali. Tá? Eu quero, enquanto prefeito, chamar a concessionária que atende a nossa região para trabalhar mais intensivamente, principalmente nessas comunidades do interior e nesses bairros de periferia que estão abandonados. Então, iluminação pública está relacionado à segurança. Cidade escura é cidade perigosa. Nós não podemos sair às ruas à noite, nossos filhos não podem ficar à vontade, sequer podemos voltar do trabalho à noite. Candidato Nozinho Correia, o senhor tem 45 segundos para a sua tréplica. O seu direito de resposta foi negado, o senhor realmente não foi citado
nominalmente, por nenhum dos candidatos. Tudo bem. Ô, João, você é um homem conhecedor na área rural, na área do meio ambiente. Você sabe toda a necessidade do homem do campo. E nós estamos aí preparados com o nosso plano de governo para dar todo o apoio ao homem do campo. Nós estamos aí com um projeto, muda de cacau, muda de café, planta nativo, que a hora que chegar, vem a lei, que já temos, mas não está sendo executada ainda, para fornecer garantia ao homem do campo, que é o que nós precisamos, é apoiar, é estar do lado do homem do campo. Não só na época das eleições, na véspera das eleições, sempre tem estado do lado do homem do campo. Candidato Nozinho Correia, muito obrigado. O senhor agora vai dirigir uma pergunta ou ao candidato Guerino Zanon ou ao candidato José Carlos Elias, que não falaram ainda nesse bloco. O tema da pergunta do senhor será transporte. Zé Carlos, você que é um homem conhecedor, foi prefeito 2 vezes, candidato, deputado estadual, queria que você falasse um pouco desse transporte, que a reclamação aqui é muito grande. O senhor tem 2 minutos, candidato José Carlos Elias. Candidato Nozinho Correia, todos nós sabemos que Linhares, há muitos e muitos anos, principalmente agora com o aumento da população, da classe trabalhadora, tem sido muito questionada a respeito do transporte coletivo, principalmente. Não só da cidade, mas também do interior. Por quê? Porque todos nós sabemos que a população hoje, ela sonhava com a quebra do monopólio, que veio quebrar o monopólio, o próximo governante, logicamente, vai ter que licitar as várias linhas, lógico, para vários bairros. Eu creio, pelo menos a minha meta, é olhar a qualidade do serviço, preço da passagem, o bilhete único, enfim, aquilo que venha, inclusive, a reduzir ao preço da passagem, que é o essencial. E todos nós sabemos que Linhares tem que correr rápido com isso. Todos nós sabemos a questão de horários também, que tem sido reclamado, e nós também temos que pensar no corredor para ônibus, em vários bairros, para o centro, ou diversos bairros interligando, principalmente com a proposta de interligação de outras pontes a serem construídas, para que venhamos a ter uma mobilidade melhor no transporte, não só coletivo urbano, mas também no transporte de outros gêneros que venham a se servir na nossa cidade. Então, eu acredito que é desta forma, nós estaremos atendendo de imediato o clamor popular que é nesse aspecto, para que venhamos a dar esta contribuição visando o quê? Visando o bem-estar, principalmente da classe trabalhadora, e visando o bem-estar de toda a população de nosso município. Candidato Zé Carlos Elias, muito obrigada. Candidato Nozinho, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Zé Carlos, dia 20 de janeiro vence o contrato da nossa empresa aqui de Linhares. O que nós vamos fazer? Abrir concorrências para outras empresas participar. Isso aí vamos discutir sobre passe único, que hoje o trabalhador, ele paga caro. O trabalhador, ele sai, paga uma quantia para aqui, outra para ali, e quando chega no fim do mês, dá um basta no bolso dele. Aqueles patrões que dão o passe, tudo bem, mas outros não dão, tem que tirar do bolso dele. Já ganha pouco, no fim do mês, o que acontece? Falta o dinheiro para o remédio, falta o dinheiro para a educação, para um caderno para um filho, um uniforme. Tá certo. Seu tempo esgotou, candidato Nozinho. Zé Carlos Elias, 45 segundos para a tréplica. Lógico, eu acho que temos que ver em vários aspectos, como eu falei. Nós temos aí o interior, onde precisa também melhorar as estradas para poder ter redução de passagens, ter asfaltamento, porque com a melhoria da qualidade do trânsito, das ruas e da cidade, do interior, das estradas, é uma condição que temos para exigir também uma redução de passagem, melhor qualidade do serviço e um atendimento com mais dignidade à nossa população de Linhares. Eu acho que essa meta que você falou, que vai vencer qualquer que seja o prefeito, e nós vamos estar lá para abrir essa concorrência de acordo com a lei, que a lei determina que está quebrado o monopólio, tem que se fazer uma nova concorrência, que nós vamos fazer a partir de janeiro.
Tá certo, candidato. Muito obrigada. O senhor agora é quem pergunta e o senhor tem que perguntar ao candidato Guarino Zanon, que ainda não falou nesse bloco, e a pergunta é sobre lixo. Pode perguntar, o senhor tem 30 segundos. Prefeito Guarino Zanon, candidato. Todos nós sabemos que Linhares é uma cidade que tem aumentado o seu volume. Eu sei perfeitamente, temos um interior também com bastante problemático na parte de limpeza. Eu acho que Linhares hoje, nós temos que direcionar o lixo, a coleta de lixo seletiva. E eu perguntaria, qual o seu projeto para a coleta do lixo no âmbito global do município, visando um atendimento que venha satisfazer o aproveitamento desse mesmo lixo? O senhor tem 2 minutos, candidato Guarino. Candidato Zé Carlos, há aproximadamente 8 meses, inauguramos, estiveram lá presentes, quase todos que estão aqui nessa mesa, o projeto Criar, onde a gente está dando a oportunidade aos nossos catadores de lixo terem um local apropriado, trabalharem com dignidade e a gente fazer a reciclagem. Mas o lixo, como o senhor disse, tem aumentado a cada dia. E por orientação do Tribunal de Contas, o senhor sabe que agora nós temos que licitar a coleta e licitar a destinação final. Talvez um dos serviços mais bem avaliados desse estado, em termos de coleta de lixo, é no município de Linhares. Nós coletamos o lixo tanto na cidade, como também nas principais vilas do interior. E queremos chegar em todas as comunidades onde tem um habitante. E esse lixo é levado para fora de Linhares, para um aterro registrado, em Aracruz. E nós agora vamos fazer em Linhares. Por orientação, como eu disse, do Tribunal de Contas, a próxima licitação será feita a licitação para a coleta, separadamente da licitação para a destinação final. Linhares tem um ótimo serviço de coleta de lixo, tanto que é um dos serviços melhor avaliado por nossa população. Candidato, por favor, o senhor tem agora 45 segundos para a sua réplica. Entendemos também, mas eu acho que eu coloquei o aproveitamento do lixo, principalmente com a reciclagem, onde você pode fazer um aproveitamento, sendo em Linhares, da parte de adubo para incentivar um produtor rural, do vidro, do cobre e tantas outras coisas que podem se tornar renda bastante significativa para a população, para viver do lixo, mas de forma ordenada. Eu acredito que dessa forma nós vamos fazer o melhor aproveitamento. E o tribunal realmente manda licitar a coleta e a destinação final. Tanto é que no meu governo, a destinação final era Aracruz, eu não sei hoje, e a coleta era outra empresa. Isso aí nós sabemos, mas nós temos que fazer esse aproveitamento dentro de Linhares, como o senhor falou. Eu acho que o projeto é fazer a destinação final no município de Linhares. Muito obrigada, Guarino Zanon. O senhor tem 45 segundos para a tréplica. E assim será feito. Nós vamos licitar para quem ganhar fazer a destinação final no município de Linhares. Agora, trabalhar todo o produto que é gerado pelo lixo, o senhor bem sabe, o senhor já foi prefeito 2 vezes, que precisamos ter uma alta tiragem. Nós não queremos ter aqui outra São Pedro, aonde não levou a nada. A gente sabe que para ter condições de trabalhar as garrafas de vidro, trabalhar o papelão, nós precisamos ter uma alta tiragem. E Linhares é um município com 143 mil habitantes, não temos condições de fazer isso. Eu falo de coisas possíveis. Tá certo. Candidato, agora o senhor vai elaborar uma pergunta à candidata Milena, que foi quem abriu esse bloco, e o seu tema será creche, educação infantil. Educação infantil. Neste mandato, quando assumimos em 2009, o pouco recursos que tínhamos, investimos em educação. Tanto que estamos concluindo esse mandato com 16 escolas concluídas, sendo 12 na educação infantil. E colocamos 2.000 crianças em horário integral, facilitando muito a vida das mamães e dos papais. Qual o seu projeto para a educação infantil, Linhares? A senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, Irina, além de 2.000 vagas, nós queremos aumentar muito, porque sabemos hoje que os jovens, as crianças precisam estar na escola. O nosso projeto é de que pelo menos 4 a 5 mil crianças estejam nas creches, horário integral. Mas creches com nutricionistas, psicólogas, fonoaudiólogas, precisamos dar
toda a infraestrutura para que a creche dê toda a infraestrutura às crianças e elas cresçam edificadas. Depois queremos que os jovens estejam também em horário integral. Currículo, almoço, professora de reforço, esportes, lazer, cultura, psicóloga, fonoaudióloga, 10 horas de aulas por dia, 10 horas na escola por dia, porque assim nós vamos tirar todos os jovens da rua. Vamos profissionalizar esses jovens e adolescentes que estão aí, para que eles possam, desta forma, ter emprego nas grandes empresas, no comércio, nos serviços que estão aí, precisando de funcionários, e não achamos. Então, vamos fazer um trabalho com diálogo com o Senai, o SESC, fazer um programa e qualificar realmente esses jovens que precisam estar trabalhando, não em volta nos 4 cantos de Linhares, sem a mercê, sem saber o que fazem. Sabemos hoje que uma cidade, para crescer séria, os nossos jovens têm que ter educação e educação e educação. É dessa forma que vamos tirar os jovens do tráfico de droga, porque se nós não fizermos isso, eles procuram o outro lado da vida, que é a prostituição e o tráfico de droga, onde temos muito medo que Linhares vire uma Macaé da vida. Muito obrigada, candidata. Guarino Zanon, o senhor tem 45 segundos. Nós avançamos nessa área. Nós temos 35% dos nossos alunos hoje na educação infantil. Construímos 12 novos CEINs e os equipamos com o que há de melhor, inclusive mais bem equipados que qualquer escola particular do município de Linhares. Se nós colocamos 2.000 crianças em horário integral, ou seja, 10 horas dentro da escola, nós queremos dobrar esse número. Como eu falo de uma política possível, de uma administração que é possível realizar. Eu não posso falar que eu vou colocar 10.000 alunos em horário integral, porque não temos recursos para isso. Mas dobrar o número atual, nós vamos fazer. Candidata Milena, a senhora tem a tréplica agora de 45 segundos. Senhor Guarino, nós queremos trabalhar a Prefeitura Municipal como uma empresa privada. E dessa forma, nós vamos ajustar as despesas da nossa Prefeitura. E temos certeza que com a transparência total, nós chegamos a uma corrupção zero e as nossas receitas vão dar apoio para a saúde e educação. Faremos o máximo que pudermos nisso. Eu sou uma empresária que comecei lá de baixo. Sou diretora há 30 anos de uma empresa e fizemos e conseguimos crescer essa empresa. Eu tenho grande experiência nessa área. Por isso, estou aqui me colocando à disposição da cidade de Linhares, porque sei que vou fazer o melhor que posso junto com Deus. Tenho certeza disso. Muito obrigada, candidata. Muito obrigada aos 5 candidatos. Nós encerramos aqui o 3º bloco do debate Eleições 2012. E no próximo bloco tem mais uma rodada de perguntas, só que com temas livres. Sai daí não, a gente já volta. Nós voltamos aqui com o debate com os 5 candidatos a prefeito de Linhares, para te ajudar aí a escolher quem você vai optar no próximo domingo. Quem começa esse bloco, conforme o sorteio feito antes do debate, é o candidato Guarino Zanon, do PMDB. Candidato, o senhor tem 30 segundos, esse bloco é de temas livres, o senhor pode escolher um dos 4 candidatos para direcionar a sua pergunta. Eu escolho o candidato Nozinho Correia. Candidato Nozinho Correia, a cidade cresceu muito, Linhares cresceu muito. Cresceu economicamente e cresceu também nos serviços, na área social. Com o fim do repasse do Fundap, como você espera que o próximo gestor administra todos esses ganhos que tivemos nos últimos anos? O senhor tem 2 minutos, candidato Nozinho Correia, para responder a pergunta. Olha, eu quero dizer para o candidato Guarino Zanon que essa signa, eu vou ter pessoas competentes do meu lado, pessoas de bem, vou estar rodado de pessoas de melhor qualidade, de melhor conhecimento no nosso governo. Eu não sou obrigado a saber de tudo, que vou nunca assumir a prefeitura. Não sei como vou receber, sendo eleito, essa prefeitura, que a gente vai chegar lá com auditoria
muito forte, com muito conhecimento, para passar todas as coisas erradas que tem, ou certa, para mim ter conhecimento, para mim fazer um trabalho digno para o nosso povo. Só tenho a dizer a Linhares que nós vamos trabalhar com toda honestidade. Desculpa, que é uma palavra que você não gosta, que fale, honestidade. Mas foi meu pai que ensinou, isso é coisas que eu tenho de falar. Que ele me chamou a atenção por causa de honestidade. Quem é honesto não pode falar. Mas eu tenho orgulho de falar. Sou honesto, vou administrar bem, sou um bom administrador, tenho conhecimento da vida do povo de Linhares, mais que qualquer outro candidato. Nozinho Correia está aí para trabalhar, para lutar pelo povo, com todas boas intenções, procurando pessoas competentes do meu lado. Tá certo, candidato, o senhor terminou a resposta? Então, candidato Guarino Zanon, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Candidato Nozinho, eu só quero esclarecer uma coisa. Com relação ao trabalho escravo, quem está acusando não sou eu, é o Ministério Público Federal do Trabalho. Segundo, o Fundap é uma sigla, sim, mas é de conhecimento de todo cidadão, que é o Fundo das Operações Portuárias, aonde foi votado no Congresso Nacional que vai acabar a partir do próximo ano. E Linhares perderá aproximadamente 40 milhões de reais. Nós temos que ajustar as nossas finanças públicas. Não podemos ficar falando em dobrar salário de médico, de professor, de quem quer que seja, se não arrumarmos primeiro os recursos necessários para pagar essa conta. Candidato Nozinho Correia, o senhor agora tem uma tréplica de mais 45 segundos. Nós temos todo o conhecimento. Nós vamos, depois do dia 7, se nós chegamos à prefeitura, como tudo indica, que o povo quer mudança, nós vamos procurar pessoas que têm todo o conhecimento na área que vai nos orientar. Não é tudo que nós sabemos, não é toda a sigla que nós somos obrigados a saber. O que nós temos é ter pessoas competentes do nosso lado para ajudar a administrar. Que é igual perguntar ao senhor, o senhor sabe o que é a sigla HH? É homem honesto. Homem honesto. É isso aí. Candidato Nozinho Correia, o senhor agora tem 30 segundos para elaborar uma pergunta. Eu tenho uma. O candidato Guarino Zanon tem uma tréplica? Não, candidato Guarino, o senhor não tem tréplica, não. A tréplica foi do candidato Nozinho. O senhor perguntou ao Nozinho respondeu, o senhor fez a réplica, ele respondeu a tréplica. Então, agora o Nozinho é quem pergunta mesmo. Então, o senhor tem 30 segundos, o senhor pode escolher um dos outros 3 candidatos para elaborar uma pergunta, o tema é livre. Eu pergunto ao Zé Carlos Elias, que nós vendemos a Fanorte para você, que hoje é Facel. Para você não, desculpa, para a prefeitura. Nós negociamos, mas você comprou para a prefeitura, todo mundo sabe disso. O que eu recebi foi da prefeitura. Queria fazer uma pergunta, o que você pensa fazer com a Facel hoje, aumentando os cursos, mais para os professores, qualificando os professores com a Facel? O senhor pode responder 2 minutos, candidato. Todos nós sabemos, quando eu fui candidato em 2004, dentro das minhas propostas de governo, era a criação de uma faculdade pública municipal. E quis Deus, naquela oportunidade, fomos prefeito, adquirimos a Fanorte, numa avaliação da Caixa Econômica, o senhor é testemunha, dentro da maior clareza e transparência possível, e implantamos a Faculdade Pública Municipal Facel, embora, às vezes, até com a justiça embargando, mas Deus foi bom que conseguimos reverter todo esse processo. E, graças a Deus, a Facel, ela foi credenciada pela resolução número 1343 de 2006, de 20 de 9 de 2006, publicada no Diário Oficial em 27 de 9 de 2006. Em 28 de 11 de 2006, por resolução do Conselho Estadual de Educação, número 1386 de 2006, recebeu a autorização para funcionamento dos cursos de Direito e Administração. Em 6 de 2 de 2007, ela foi autorizada o funcionamento do curso de Pedagogia, também pela resolução do Conselho Estadual de Educação, número 1431/2006, publicado no Diário Oficial de 6 de 2 de 2007. E ela foi inaugurada
depois em 23 de 2 de 2007. Nós queremos expandir sim. Eu acho que temos que discutir esse processo para que aproveitamento do próprio funcionalismo da prefeitura, oferecer alternativas ao povo que não pode pagar uma mensalidade escolar. Nós queremos avançar e vamos avançar, como trouxemos a escola técnica, como trouxemos a universidade aberta, porque queremos, inclusive, até comprar bolsas das escolas técnicas particulares, porque hoje temos que correr com os investimentos que chegam a Linhares para aproveitamento da mão de obra local, oferecendo essa alternativa de quê? De qualificação de mão de obra. Tá certo, candidato Zé Carlos, muito obrigada. Candidato Nozinho, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Eu vendi a FANorte para a prefeitura com a maior boa intenção, que o filho do pobre, do trabalhador, tivesse a oportunidade de ter um curso superior como o filho dos ricos. Mas, infelizmente, aconteceu, o negócio deu certo, infelizmente, logo depois não deu mais certo, voltou atrás. Agora recente, nesse ano passado, voltou a Facel funcionar novamente. O que eu espero que, se Deus abençoar, que a nossa eleição, nós chegamos lá, com tudo indica que vamos chegar, que nós trabalhamos primeiramente com Deus, que a gente volta esses cursos, crescer mais cursos para os nossos jovens de Linhares. Obrigada, Nozinho. Zé Carlos Elias, o senhor tem mais 45 segundos de tréplica. É isso aí, eu acho que o meu governo já provou que nós fizemos por Linhares no setor educacional, como também na valorização do magistério público municipal. Compramos a FANorte, instituímos a Facel. Trouxemos e compramos a escola técnica e doamos ela equipada para o governo federal, que o presidente Lula esteve aí inaugurando, mas foi 100% da prefeitura com recursos dela. Fizemos um prédio moderno da Universidade Aberta, dando curso de pós-graduação, dezenas deles. E queremos aumentar. E, se Deus quiser, a partir do ano que vem, nós vamos ter funcionando como vinha funcionando, aumentando a oferta para aproveitamento melhor da população que queira estudar e não tenha condições de pagar a mensalidade escolar. Muito obrigada, candidato Zé Carlos Elias. Agora é o senhor que vai elaborar uma pergunta a qualquer um dos candidatos que ainda não falou. O Guerino Zanon já falou, Nozinho também, professor João Luiz ou Milena. O senhor pode escolher o tema, o senhor tem 30 segundos. Para perguntar ao candidato professor João Luiz, é um tema que está afeto à área de sua atuação como professor. Eu gostaria de perguntar qual a sua proposta para a valorização do magistério público municipal no setor educacional para a Prefeitura Municipal de Linhares. Professor João, o senhor tem aí 2 minutos para sua resposta. Candidato Zé Carlos, muito boa a sua pergunta. Eu sou professor, sabe? Sei com muita clareza, hoje, quais são as reais necessidades para a gente ter um nível de educação bom no município, para quando chegar a avaliação do IDEB, o município conseguir aquele tão sonhado índice de referência que coloque ele entre os melhores do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, uma das primeiras coisas que precisa fazer para o nosso professorado é a questão das condições de trabalho. Uma outra coisa é a questão salarial. Nós temos 2 níveis de salário no nosso município. O professor efetivo, ele está ganhando um piso muito próximo do piso nacional, que é o piso nacional que é definido por lei. Já o professor de designação temporária, ele está com um piso salarial muito abaixo, tá? É até preconceituoso, tá? E com a carga de trabalho também um pouco maior. A diferença do piso nacional para o piso municipal é que no piso nacional, 30% da carga horária do professor é destinada ao planejamento, enquanto que no município são 5 horas só. No piso nacional são 9 horas, no piso municipal são 5 horas. Isso tem trazido bastante problema para o professor, ele acaba trabalhando demais, tá? E recebendo de menos. Agora, qualificar o professor do nosso município é super importante, e eu vejo a Facel como uma ponte para isso. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, enquanto vocês ficam preocupados em colocar uma universidade pública a nível municipal, tem 10 anos que o governo federal vive gritando quem quer universidade pública federal, sabe? Eu conheço cidades no Brasil afora com 20, 30 mil habitantes que tem um campus de universidade federal que o governo federal deu, porque eles pediram. E o governo está aí há 10 anos gritando, oferecendo quem quer, e Linhares não se manifesta para isso. Eu vejo a manifestação agora de última hora em período eleitoral. Agora, assim, está tirando dinheiro do ensino fundamental para colocar no ensino público, no ensino superior. Agora, se tem que colocar no ensino superior, então vamos pegar a Facel e vamos fazê-la para que capacite e que forme mais professores. Vamos criar licenciaturas lá, história, ciências, matemática, biologia, física, química. Esses professores estão faltando no mercado. Tá certo, professor João. Obrigada.
Candidato, o senhor tem 45 segundos para a sua Professor João, todos nós sabemos que, às vezes, vocês têm a tendência que você tira dinheiro da educação para aplicar em faculdade. Tem uma conta específica de educação, onde é aplicado 25%, onde 60% é para professor e 40% é para quê? Para que reforme escola e faça o custeio. Esse dinheiro da faculdade não tem nada a ver. Isso é para o ensino fundamental e ensino infantil dos 25%. Esse é outros recursos. Então não há prejuízo nenhum. O que nós temos que fazer com a sobra de recursos de outras áreas, procurar atender essas pessoas que também não está prejudicando em nada o ensino infantil nem o ensino fundamental. Professor, o senhor tem mais 45 segundos para a sua tréplica. Não concordo e nem discordo de você, Zé Carlos, mas eu acho assim, se a gente está querendo pensar que um estudante tem que chegar com um bom conhecimento no nível superior, eu sou professor universitário e me lembro muito bem quantos alunos ruins eu recebi na Facel que mal sabiam ler e escrever. Então, assim, ensino fundamental está ruim, ensino médio está ruim. Os alunos estão chegando no nível superior sem saber ler e escrever. Estão chegando analfabetos funcionais, tá? Então, a gente tem que investir no ensino fundamental, sim, sabe? Remunerar melhor nossos professores, dar melhores condições de trabalho, qualificar melhor ele. Gente, vamos pegar isso da Facel e vamos investir em cima dos nossos professores, do nosso ensino fundamental. Só assim nós vamos alcançar um índice de referência interessante na formação educacional dos nossos filhos, tá? Bom, seu tempo está esgotado, professor João. Obrigada pela sua participação. O professor agora tem que elaborar uma pergunta à candidata Milena Mota. O senhor tem 30 segundos. Ah, sim, desculpa. Tem que ser a Milena porque o senhor Guerino começou o bloco, então ele tem que ser o último a responder. Então, o Guerino já falou, então tem que ser a candidata Milena nesse momento. Pode escolher ele e eu, né? Não, ele não pode escolher o Guerino, porque ele começou o bloco. Então, ele obrigatoriamente tem que terminar o bloco. Ele já fez uma pergunta, ele tem que perguntar a quem não falou ainda. Candidata Milena, você é do Partido Verde. Eu sou um biólogo, sabe? Trabalho na área ambiental. Arqueólogo também trabalha na área ambiental. Você, como do Partido Verde, que defende tanto a bandeira da sustentabilidade, da preservação das matas, quais são as verdadeiras propostas do seu governo para a área ambiental de nossa cidade? A senhora tem 2 minutos, candidata. Bom, dentro do nosso governo, nós vamos destinar 2% do orçamento para a gestão ambiental. Vamos criar o IPTU Verde, que dará descontos especiais para imóveis residenciais que estejam adequados ao conceito sustentável, como o aproveitamento de água, das chuvas, como energia solar e outros mais. Vamos implantar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, apoiando os trabalhos de catadores, materiais recicláveis, sucateiros e recicladores. Tratar todo o esgoto de Linhares e dos distritos. Vamos cuidar das nossas lagoas, despoluir, fazer com que possamos, inclusive, utilizá-la para lazer, turismo. Vamos fazer um trabalho de cidade e toda a parte sustentável caminhando junto. Queremos ver o verde, uma cidade verde na nossa cidade. Queremos ver também, dentro da nossa cidade, assim, pessoas podendo utilizar as lagoas dentro do centro da cidade. Nós temos uma riqueza imensa de lagoas. Vamos utilizá-las para o esporte, vamos utilizar para o lazer, para a cultura. Olha, nós sabemos aí, professor João, que dentro da Lagoa de Paranã tem a Ilha do Imperador. Pouquíssimas pessoas conhecem isso daí. É um projeto que nós vamos, através do projeto sustentável, também alterar e melhorar o turismo. Vamos, dentro disso tudo, fazer com que Linhares, principalmente, seja conhecida como uma cidade criando sustentável, economicamente sustentável. Candidata, muito obrigada. Professor João, o senhor tem 45 segundos. Ótimas suas propostas, né? Mas uma coisa me preocupa muito nesses debates que se trata de plano de governo, é que geralmente os candidatos trazem enlatados para a gente, né? Traz receita de bolo como se aquilo ali fosse a solução
para as nossas vidas, né? Eu me preocupo muito com isso, porque até agora eu não ouvi nenhum candidato falar em conhecer os problemas e os potenciais da nossa cidade. A gente fica olhando as coisas e vê que é tudo lindo e maravilhoso, tem um potencial muito grande. Mas qual é o tamanho desse potencial? Quais são os tamanhos desses problemas? Então vem receita de bolo, sabe? Achando que aquilo ali é suficiente para poder resolver todos os problemas do nosso município. Eu não quero fazer isso não. Eu quero descobrir com você, linharense, os problemas e os potenciais da nossa cidade, para daí, de fato, saber o que a gente pode fazer para o nosso município. Professor, muito obrigada. Candidata Milena, a senhora tem mais 45 segundos de tréplica. Bom, professor João, o que você está dizendo não é receita de bolo. Nós, dentro do nosso partido, nós conversamos com associações, conversamos com várias pessoas profissionais para estar dentro disso daqui. E também, além disso, nós temos a humildade de olhar nos lugares onde está dando certo para fazermos na nossa cidade. Nós não estamos distribuindo planos de governo nas casas, folhetos desse tamanho, 10 folhas de governo, de plano de governo. Nós não estamos fazendo isso. Nós temos um compromisso com a cidade e a população de Linhares, com as associações. Nós temos este compromisso, democraticamente, de saber quais são os problemas e não trazer a receita de bolo, como o senhor está dizendo, que estão sendo distribuídas dentro da nossa cidade de Linhares por candidatos aí. Candidata Milena, agora a senhora vai ter que elaborar uma pergunta ao candidato Guerino Zanon. O tema é de sua escolha, a senhora tem 30 segundos. Sou Guerino. Nós sabemos que a segurança de Linhares vai mal. É possível fazer uma cidade onde o cidadão possa sentir mais seguro. Qual a proposta do senhor dentro do governo se o senhor for eleito? Tem as coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, aumentar o número de videocâmeras na cidade e nos bairros. Já temos 9 implantadas. A iluminação pública foi colocada aqui, Linhares é toda iluminada hoje. Não tem nenhum bequim que não é iluminado. Mas investir nas políticas públicas é o melhor instrumento para se diminuir a violência. Eu cito sempre, e com muito prazer, o caso de sucesso do bairro Aviso, onde em 2009 perdemos 20 jovens entre 15 e 21 anos. E o ano passado tivemos 4, alto ainda, mas diminuiu de 20 para 4, em função das políticas públicas que ali foram implantadas. Linhares ainda é muito violenta, sim. É a cidade mais violenta ainda de todo o interior do estado do Espírito Santo. Em 2009, perdemos 133 linharenses. A maioria deles entre 15 e 21 anos e pelo tráfico. Esse número caiu para 74 o ano passado. Isso demonstra que o trabalho feito pelas polícias civil e militar, junto com o Conselho de Segurança, que é o órgão representativo da sociedade, junto com as políticas públicas que nós estamos implantando, levando lazer, tendo educação de qualidade, atingimos 5,3 no IDEB nas séries iniciais, aonde a meta era 4,8, tudo isso faz com que nós tenhamos uma cidade mais segura. Então, o próximo gestor tem que continuar investindo muito em serviços de qualidade. Essa é a grande contribuição que uma administração municipal pode dar para a sua cidade e para seus cidadãos. Muito obrigada, candidato. Candidata, a senhora tem 45 segundos para a réplica. Parabéns, Guerino, pelo trabalho que vem fazendo. Sabemos que temos que fazer muito mais, mas aí tá. Precisamos de ter consciência na hora de votar, eleitor. Está chegando nas nossas casas, dizem que é uma tiragem de 10 mil livrinhos. E ali está a receita de bolo. É muito fácil botar no papel. Mas nós aqui, eu como mãe, mulher, sei a dor de uma mãe morrer um filho por causa de tráfico de droga. Queremos, sim, fazer diferença nessa cidade e na segurança. Queremos também mostrar que nós vamos fazer uma cidade, a 4ª cidade mais rica do estado do Espírito Santo, não tem, até hoje, uma clínica para dependentes químicos. Nós vimos crianças de 7 anos já drogadas. E tem gente dizendo que é renovação dentro da... Candidata, seu tempo está esgotado, infelizmente. Candidato, o senhor tem a tréplica de 45 segundos. Qualificar os nossos jovens é outro instrumento poderosíssimo para diminuirmos a violência. Dá chance a eles de ter o seu emprego. E qualificamos 4.800 em 2 anos. O CAPES AD
que é o nosso centro de apoio aos drogados, aos dependentes de álcool e outras drogas, está sendo construído no bairro Planalto. Linhares foi o município que mais contribuiu para o Estado do Espírito Santo na redução do número de homicídios. Reduzimos em 2 anos 46%. Volto a dizer, porque nos unimos, sociedade e poder público. Candidato Guarino Zanon, muito obrigada. Novamente agradeço aos 5 candidatos. Terminamos o nosso 4º bloco do debate de hoje e nós voltamos daqui a pouquinho com as considerações finais dos candidatos a prefeito da cidade de Linhares. Fica aí, a gente já volta. Se você... Voltamos com o debate da TV Gazeta Norte com os candidatos a prefeito da cidade de Linhares. Nós já fizemos rodadas de perguntas e respostas aos 5 candidatos. 2 foram de temas sorteados, 2 de tema livre. E agora nós chegamos ao momento das considerações finais de cada candidato. Segundo o sorteio feito previamente, antes do debate, quem começa falando é o candidato José Carlos Elias, do PTB. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio, por favor. Queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui debatendo as ideias para a população de Linhares, que irá escolher o seu representante no próximo domingo. Agradecer à Rede Gazeta pela oportunidade também de estarmos aqui, a minha família, o apoio, a meus amigos que me receberam por onde andei de braços abertos e dizer a você, eleitor de Linhares, domingo você tem uma grande responsabilidade. Você me conhece, você sabe perfeitamente o perfil da nossa administração. Tiramos o município do buraco em 93, como aqui foi testemunhado pelos nossos debatedores. Voltamos em 2005 e avançamos na saúde, na educação, na agricultura, no transporte e tantas outras coisas. Eu acredito que posso fazer mais, porque no último ano de receita do nosso governo, ela foi de 280 milhões de reais no ano de 2008. Este ano, há uma previsão orçamentária que possa chegar a 600 milhões de reais. Pela minha experiência, eu acredito que eu vou fazer mais. E eu peço o seu voto no 14, o seu voto de confiança, na certeza de estar votando uma pessoa com experiência, melhor ainda, para poder fazer muito mais. Vote com coração, para Linhares voltar a ser feliz de novo. Vote Zé Carlos, 14, domingo, para essa grande vitória e para a arrancada do desenvolvimento de Linhares. Muito obrigado. Candidato Zé Carlos Elias, muito obrigada. Seguindo a ordem do sorteio, o candidato Nozinho Correia tem as considerações finais. Candidato, o senhor tem também 1 minuto e meio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento, um dia tão especial, agradecer a TV Gazeta pela sua oportunidade, a todos vocês aqui, e quero dizer, eleitores, muito obrigado pela recepção que eu tive em todas as caminhadas, todas as casas que bati na porta, cheguei, me receberam com tanto carinho. Os eleitores, as crianças, que coisa maravilha, não tenho palavra para agradecer. E quero também falar para Linhares, que fui acusado aqui, que eu nunca vi fazer política acusando os outros. Se fosse com verdade, tudo bem. Agora, com palavras, calúnia, isso não resolve o problema. Quem faz isso, faz errado. Fui acusado de vender área alagada, porque pessoas não têm conhecimento disso, nunca passou por ali. Morei 30 anos ali, tive essa propriedade. Nunca vi enchente, nunca tirei água dali. Eu retirava meus gados de outras propriedades e trazia para ali. Eu acho que com essa proposta, ninguém vai à frente. Essas acusações, ninguém vai à frente. Eleitores, prestem bem atenção nessas pessoas. Que Deus proteja todos. Dia 7, vote no 12, que é o homem da verdade, da honestidade, que às vezes prejudica as pessoas por falar que sou honesto. Tá Mas certo, me desculpa. candidato. Um abraço a todos. Seu Deus tempo proteja. encerrado, candidato. Guarino Zanon, suas considerações finais, 1 minuto e meio. Obrigado à TV Gazeta, obrigado a todos os funcionários da TV Gazeta, obrigado aos concorrentes pela oportunidade. Não se administra o município com bravatas, não.
Ninguém pode ser dono da verdade. Sigla HH, não existe isso. Todo mundo que está aqui tem responsabilidade. Eu percorri esse município levando propostas. Fui recebido com muito carinho por todos. Respeitamos aqueles que falavam que não ia destinar seu voto à minha candidatura. Respeitamos o cidadão linharense. Abraçamos aqueles que abriam suas portas, suas janelas, para dizer que estavam conosco nessa eleição. Que queriam, sim, a manutenção de um projeto que começou em 93 e que está dando certo, Eu sou muito agradecido ao povo de Linhares, por 3 vezes me fizeram um homem muito feliz. Obrigado a todos que me acompanharam, os candidatos a vereadores e seus familiares, a todas as equipes, a todos os linharenses. Temos muitas propostas para esse novo momento que estamos vivendo. E peço o seu voto no 15 para avançarmos ainda mais. Obrigado a todos. Obrigado, candidato. Professor João Luiz, 1 minuto e meio para o senhor. Quero agradecer a oportunidade à TV Gazeta, agradecer a toda a equipe da TV Gazeta que está aqui até esse momento, contribuindo, né, para essa democracia. E quero dizer para o eleitor em casa que ele não me viu caminhando nas ruas. Não me viu porque eu não tive o montante de dinheiro suficiente que os meus concorrentes tiveram para poder fazer a campanha deles. Sei também que se não visitei a sua casa, pelo menos você ficou livre daquele tapinha nas costas que todo mundo fala por aí, né? O candidato que dá tapinha nas costas. O professor João não dá isso não, tá? O professor João não carrega um monte de gente junto com ele, pago, levantando bandeiras e cartazes, carros adesivados, porque tudo isso é muito caro e vai sair do seu bolso depois. Te garanto que isso vai sair do seu bolso, tá? Vocês estão vendo assim, sempre viram o professor João na televisão meio carrancudo. O professor João não é carrancudo, não. O professor João é um homem que tem amor no coração, gosta da sua cidade, gosta da nossa Linhares, gosta de povo. É um estudioso de pessoas, sabe? Estudioso de gente, gosta de gente, entende de gente. Gosto do meu filho, gosto dos seus filhos. Quando eu penso no meu filho na sociedade, na coisa melhor para ele na sociedade, eu também estou pensando no filho de vocês. Porque meu filho sozinho não faz uma sociedade, não vive sozinho na sociedade. Precisa dos filhos de vocês para poder compor o conjunto de pessoas, tá, que convivem na cidade e que convivem com ele. Então, assim, vote no 65, vote no professor João, a verdadeira renovação, a inovação política dessa cidade. De hoje em diante, política de baixo custo, campanha de baixo custo em nossa cidade. Muito obrigada, professor João. Milena, suas considerações finais, 1 minuto e meio. Bom, muito obrigada a todos, muito obrigada à TV Gazeta, a todos vocês que estavam aqui, por essa grande oportunidade. É a primeira vez que uma mulher se candidata a prefeita na cidade de Linhares e pode estar debatendo com pessoas aqui. Mas eu sou a grande renovação da cidade de Linhares. Mulher, fui perseguida até aqui, mas estou aqui para fazer diferença nessa cidade. Eu, o meu vice, Tião, e os nossos candidatos a vereadores foram os únicos que caminhamos na rua para pedir voto. Não temos nada, fizemos uma campanha limpa. Não estamos queimando fogos. Mulher tem uma sensibilidade muito grande. Queimaram milhões de fogos agora, gastaram fortunas de dinheiro que nós vamos pagar no ano de 2013 ou 2014, sem saúde, sem educação. São assim que estão sendo as campanhas feitas dentro de Linhares. Mas nós queremos dizer, nós temos um compromisso primeiro com Deus, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E Ele sabe, primeiro, depois com a população de Linhares. E vamos fazer da nossa prefeitura uma cidade diferente. Eu sou mulher, uma mãe que tive 2 filhos aqui, amamentei 2 aqui. Sei a dor de todos os problemas, da saúde, da educação. Não quero que os meus filhos passem o que os outros também estão passando. Por isso vou fazer diferença nessa cidade. Linhares, vote com consciência. Não pense, aqui não tem mais nenhuma renovação a não ser Milena. Esta é a única candidata. E Linhares quer... Seu tempo, candidata, encerrado. O tempo está encerrado, o nosso debate termina aqui. Esse debate da TV Gazeta Norte com os candidatos à Prefeitura de Linhares. Nós agradecemos aos 5 candidatos que vieram aqui conosco e também agradecemos a você que acompanhou esse debate até agora, quase 1h da manhã.
Nosso objetivo foi levar a você, eleitor, as propostas, os planos dos candidatos para ajudar a definir o seu voto no próximo domingo. Esperamos que esse debate tenha contribuído para que você faça a melhor escolha do prefeito que vai administrar essa bela cidade pelos próximos 4 anos. A TV Gazeta continua acompanhando as eleições municipais. Você vai acompanhar uma cobertura especial da votação em todo o Espírito Santo e também nos outros estados brasileiros. Neste 7 de outubro, vote consciente. Muito obrigada pela companhia. Uma boa noite para você.